Lembra quando te diziam? Vai largar tudo? O salário fixo e as férias remuneradas para vender na internet? Nossa, que loucura! Com tanta marca de beleza na internet, você vai mesmo entrar nessa? Que loucura! Não era loucura, era paixão. Na Nuvem Shop, essa mesma paixão nos move. Crie sua loja online com a gente e junte-se a mais de 120 mil marcas. Nuvem Shop. A paixão por empreender nos une. Bom, pessoal, a Just Real Moms Business Summit recebe agora Nana Feller para uma conversa sobre o potencial dos podcasts e dos videocasts para o seu negócio. É um papo que eu adoro. A grande novidade é que agora o programa faz parte da Record News. Nana é mãe de um casal, empresária, apresentadora do podcast Mulheres Positivas, da Record News, e mergulha nas experiências da maternidade, abordando desafios, alegrias e as surpresas dessa jornada materna. Seja muito bem-vinda, o palco é seu. Obrigada, obrigada. A Fabi, ela aprontou comigo, ela vai chegar a tempo, tá? Então, ela vai subir em algum momento, a gente vai bater palma para ela, mas, enfim, eu vou começar, até porque a gente dividiu em duas partes essa apresentação. Eu vou falar muito mais do áudio, do podcast, e a Fabi entra para falar do vídeo. Então, só me apresentando, vocês já falaram um pouquinho de mim, mas eu sou a Nana Feller. Meu nome, o Rieser falou do nome dele, o meu também as pessoas tinham dificuldade, é Nathalie, falavam Nathalie, Natália. Aí a Fabi me apelidou de Naná e algumas pessoas me chamam de Nana, então não resolveu nada. Mas, enfim, é Nana Feller com acento, vou adotar isso. E eu tenho 2 filhos, o Nico tem 4 anos, a Anne tem 2, eles são mini podcasters também. Então, elas comentaram aqui na apresentação que a gente saiu da Jovem Pan, foram 4 anos de podcast lá. Oi? Foram 4 anos de podcast lá. E no meu último episódio, eu levei meus filhos, eu entrevistei eles. Então, é muito fofo. E daqui a pouco eles roubam minha cadeira também. Mas eu sou uma apaixonada pelo formato de áudio há muito tempo. Então, antes de ser podcaster, antes de entrar nesse universo, que é um universo que hoje, cada vez mais, a gente vê novos podcasts chegar. Fabi, chegou! Venha, Fabi. Ela estava gravando na Record, então... Oi, gente, desculpa o atraso. Fabi, bom, eu estava aqui me apresentando, falando, inclusive, que você que me deu o apelido carinhoso, me trouxe da nossa infância o meu apelido carinhoso, Naná, né? Mas eu estava contando que a gente se dividiu. Então, a gente começa há 4 anos esse podcast do Mulheres Positivas, que é o movimento da Fabi. E agora, depois, assim que a gente entra na Jovem Pan, porque a gente começa como um podcast independente, a gente se divide. E a Fabi vai para o vídeo, vai para a TV, então vocês podem vê-la às quintas-feiras, às 10 da noite, na Record News, e eu continuo com o formato de videocast e áudio. Então, antes, eu vou passar a palavra para a Fabi, porque eu acho que foi muito interessante, Fabi, esse seu movimento de ir para o vídeo, que começa lá no Estadão, mas o quanto você foi crescendo até aqui, e aí depois a gente entra nessa lecture, nessa aulinha do áudio. Queria que você contasse tudo que você construiu, trabalhou, inclusive nessa parte de media training, essas dicas do vídeo, que hoje você faz de uma forma muito autêntica. Quem te escuta, quem te vê, sabe exatamente que tem ali os seus trejeitos, que eu acho isso a melhor parte de uma apresentadora, né, de uma host. Bom, acho que antes de qualquer coisa, queria agradecer a presença de todos vocês aqui, parabenizar a Fê Parorneto aí por esse evento maravilhoso. Eu adoro foto que eu tô péssima, porque daí eu prefiro foto que eu tô péssima do que foto que eu tô bem, porque quando você está numa foto bem, você está num dia tão bom, falam, tá vendo? É filtro, você é melhor, é muito melhor na foto do que pessoalmente. Então, adoro. É igual sair com um gatinho pela primeira vez sem maquiagem. Melhor coisa, porque se o cara continua com você, ótimo, porque vai arrumada, maravilhosa. Melhor já te ver na pior e depois te comprar na baixa sempre. Bom, o que eu posso dizer para vocês? Aqui, acho que a gente está aqui entre amigas, então eu poderia contar 1000 histórias mirabolantes e fantásticas, mas acho que eu prefiro falar a realidade. Tudo que eu consegui construir na minha vida, se eu puder dizer que eu consegui construir alguma coisa,
tudo eu tive que ir atrás. Ninguém nunca me estendeu a mão falando, olha, eu quero te convidar para isso, eu quero te convidar para aquilo. Quando eu virei colunista da Ana Paula Padrão, né, eu comecei minha carreira bem rapidamente escrevendo para Ana Paula Padrão, no Tempo de Mulher, não sei quem lembra na época, né, a Ana Paula foi a primeira mulher a trabalhar com esse tema do gender gap, ela tinha o Tempo de Mulher, e eu noiei que eu queria escrever para ela, infernizei a Núbia, que era a assessora dela, infernizei ela, coitada, tanto que ela me deixou escrever para ela. Então, ninguém me queria lá, eu fui me infiltrando. Então, eu acho que na vida, eu gosto de dizer que as oportunidades elas acontecem para quem tem cara de pau e coragem de pedir. Nunca nada caiu de mão dada, de mão beijada na minha cabeça. Depois, eu fui para a Forbes, foi exatamente a mesma coisa, eu conheci o camarote, enchi o saco do coitado do homem, infernizei ele, até ele me colocar como colunista da Forbes. Depois disso, liguei para a Sofia Apati, que é muito minha amiga, que era já colunista da Sônia no Estadão, da Sônia Raci, e convenci ela que ela tinha que dividir comigo o palco da TV Estadão. Fiquei 3 anos lá com ela. E daí, pela primeira vez na minha vida, eu recebi um convite do Tutinha. E o meu convite da Jovem Pan tem muito a ver com a Naná. Por quê? Eu estudei com a Naná, a gente estudou juntos a vida inteira. E a minha vida inteira eu ouvia o ex-namorado dela chamando ela de Naná. Por isso que veio o apelido, não é de mim, é do ex-namorado dela. Mas hoje o marido dela é muito mais gato, muito mais legal, tadinha, do Alex. Ele é um amor também, mas eu sou mais o Felo. E o que aconteceu? E só um parênteses. E daí eu comecei a analisar, ver as redes sociais da Naná. E eu falei, gente, que inteligente essa menina. Acho que eu quero fazer alguma coisa com ela. Mandei uma mensagem para a Naná. Falei, Naná, será que a gente não começa a unir forças? Daí ela, na época, me falou, vamos gravar um podcast? Eu posso só fazer um parênteses nessa história? Porque como aqui são muitas empreendedoras, o meu negócio hoje, eu me coloco como uma comunicadora, por muitos anos eu fui empreendedora. Por 15 anos eu empreendi. Inclusive, essa conexão veio por conta do momento que eu estava empreendendo. Então, eu nunca deixei de comunicar o que eu estava fazendo. Eu nunca deixei de falar não importa o que eu estava vendendo, eu estava lá com a cara. Na época, eu acho que era muito mais Facebook, tinha um pouco, estava começando o Instagram. Então, isso eu acho que é uma coisa muito importante para a gente trazer, porque como a maioria aqui está empreendendo, hoje, amanhã vocês não sabem o que vocês vão estar fazendo. Por isso que é tão importante colocar essa cara. Eu sei que é difícil, né, esse momento de se expor, de falar sobre o seu negócio, mas é isso, a Fabi falou, não sei o que essa menina está fazendo, mas eu quero fazer com ela. Não foi mais ou menos isso? Foi, exato. E daí, na época, a Naná me convenceu a fazer o podcast. O Tutinha viu um podcast com a Dani Caxixe, que na época nem estava na Ambev, acho que vocês devem saber quem é a Dani Caxixe, maravilhosa, ela é muito grande na Ambev hoje, uma super executiva. E o Tutinha falou, eu não consigo chegar na Dani Caxixe, então eu quero que você venha para a Jovem Pan para eu conseguir chegar na Dani Caxixe. E desde que eu me propus a ir para o outro lado do jogo, né, ir para frente da câmera, eu sempre fui muito criticada. E eu sou criticada até hoje. Então, por que eu estou dizendo isso para vocês? Acho que na vida a gente tem que aceitar que as críticas vão acontecer. Quem se coloca na arena está disposto a receber pedrada e não tem muito o que fazer. E eu acho que eu tenho o privilégio de trabalhar entrevistando mulheres há 12 anos, 15 anos. E eu vejo que isso que acontece comigo, acontece com a Luísa Helena Trajano, acontece com todas essas mulheres que sempre foram fontes de inspiração para mim. Então, por que eu estou dizendo isso aqui para vocês? Porque vocês são mães que, de alguma maneira, empreendem, né? Senão vocês não estariam aqui. Não se preocupem com críticas, acreditem no que vocês querem para a vida de vocês, não deem ouvidos para quem jogar pedra em vocês. Assumam as críticas como críticas construtivas e as que não fizerem sentido, vocês deixem de lado. Quando eu comecei a falar na frente da câmera, falaram para mim que eu não tinha aptidão para isso, que eu nunca ia chegar a lugar algum e que eu era péssima no que eu fazia. E eu poderia simplesmente chorar e não fazer nada a respeito, mas eu busquei capacitação. Comecei a fazer fono, comecei a fazer curso e foi, aos poucos, sofisticando a minha fala. E à medida que eu fui mudando de veículo, eu recebia novas críticas. Uma coisa é uma oratória para a Jovem Pan, outra coisa é uma oratória para a Record. Eu cheguei na Record e as pessoas falaram, as pessoas não entendem o que você fala. Você fica usando palavra sofisticada que ninguém entende porcaria nenhuma do que você está falando. Ou você muda o seu discurso, a sua oratória, ou você não vai funcionar aqui. Então, só para fechar minha fala aqui,
eu acho que a comunicação, naturalmente, é a base de tudo, mas tem uma frase do fundador do LinkedIn que ele diz: se você não tem vergonha do seu primeiro protótipo, você está atrasada. E quando eu olho para trás e me assisto no Estadão, eu tenho vergonha. Na verdade, eu tenho vergonha até hoje, quando eu me assisto. Mas eu olho e falo assim, quem é essa pessoa horrorosa? Que vergonha, assim, como é que eu tinha coragem? Assim, como é que meu marido casou comigo? Assim, vergonha. E olha que eu fui casada 2 vezes, coitados dos 2 que casaram comigo, porque estava horrível o negócio. Mas tudo bem, acho que na vida a gente vai evoluindo. Talvez eu assista o nosso talk daqui a 10 anos e vou pensar, coitados dessas pessoas que me ouviram falar. Mas acho que na vida é tudo uma construção. Foi assim com todas as altas executivas e vai ser com cada uma de vocês, se vocês continuarem tentando. Eu acho que tem uma coisa que o Rieser falou sobre o negócio de fixar hate. A Fabi, ela faz isso muito bem, que ela se coloca tão vulnerável nessas críticas e, de fato, ela assume isso, né? Então, para o vídeo, a gente fica tensa, realmente é bem mais difícil que para o áudio. Eu comecei no áudio e é um pouco do que eu vou trazer para vocês aqui. Antes, eu queria conhecer um pouquinho dessa plateia. Queria saber aqui... Estou dispensada? Está dispensada. Ela tem que correr para outro compromisso. Obrigada, Fabi. Quem aqui escuta frequentemente podcast? Levanta a mão. Frequentemente, pelo menos 1 por semana. Quem aqui nunca escutou podcast? Nunca escutaram podcasts? Quem aqui já participou como convidada de um podcast? E quem aqui é podcaster? A gente tem visto que, cada vez mais, essa é uma mídia que cresce, é uma mídia que as pessoas têm consumido principalmente pós-pandemia. A gente começou o nosso em 2019, antes, mas essa pesquisa de 2022 é um mercado que já movimenta, publicitário, R$1 bilhão. O Brasil é o 2º país com mais downloads de podcast do mundo. E sabe o que é o mais interessante para mim dessa mídia? Porque o que eu vou trazer aqui para vocês hoje são possibilidades para vocês usarem o podcast para o negócio de vocês. E tem várias formas de fazer. Não estou falando aqui que vocês precisam fazer um podcast amanhã. Tem outras formas de vocês usarem isso como mídia. Mas é importante que vocês conheçam o formato. Então, o que é interessante desse formato? Quando você passa a escutar um podcast, geralmente, 80% dos ouvintes voltam semanalmente. 80% dos seus ouvintes voltam para te escutar semanalmente. No meu caso, o meu programa, o Mulheres Positivas, que estava na Jovem Pan, e a gente vai estrear semana que vem com o Just Real Moms na Record News, é um programa de 50 minutos mínimo. Elas escutam, 90% da minha audiência escuta até o final. 50 minutos. Ah, mas aqui o Rieser estava falando em encurtar. Eu não estou falando em alongar conteúdo. Um bom podcast é um podcast bem editado. Só que é mais profundo. Eu não estou ali falando para encher linguiça. Tem muita gente que acha que um MesaCast, a gente senta, abre aí a mesa, abre o microfone. Nossa, choveu hoje, né? Você tem filhos? Quantos filhos você tem? Não é isso que é podcast, né? Podcast é algo pensado, roteirizado, estruturado e bem editado. E aí, o ouvinte, ele gasta, em média, esse consumidor de podcast, o heavy user, 4 a 5 horas por semana escutando. E sabe que horas ele escuta? Ela, que a maioria são mulheres, enquanto amamentam, enquanto estão lavando a louça, enquanto estão na esteira, enquanto estão dirigindo. Meus filhos ficam putos da vida, porque a gente vai revezando Beatles e podcast. Beatles, meu filho acha que ele faz parte do Beatles. Ele acha que ele é um dos integrantes. Mas, enfim, a gente vai revezando. E isso, o que traz? Como que volta aqui? Ah, bom. E antes, não vou dar spoiler. Isso, o que acontece? A gente cria uma intimidade imensa com o apresentador. Eu vou trazer para vocês 1 ou 2 relatos até constrangedores das pessoas acharem que são íntimas. Eu adoro. Inclusive, eu abri um espaço no meu Instagram para íntimas, porque as trocas que chegavam no meu direct eram coisas que você não divide com a sua melhor amiga. Ontem eu encontrei com uma ouvinte minha, que eu não a conhecia pessoalmente, e aí a gente estava conversando, e eu falava, por que isso? Ela, eu sei.
Porque não sei o quê, meu filho... eu sei que ele operou adenoide. Ela, Naná, eu converso com você toda semana. Pareço uma louca no carro, mas enquanto eu estou dirigindo, você está falando, Naná, eu sei disso, eu sei o que você está sentindo. E aí o meu marido até fala, né? Nossa, mas às vezes você expõe umas coisas que meus amigos vêm, me perguntam tal. Eu falei, é o que eu tenho para entregar. São as minhas vivências, né? Mas voltando aqui para a oportunidade de negócios para vocês. Então, a gente tem aqui 3 formatos, pelo menos, que vocês podem usar para expandir o negócio de vocês. O primeiro é o mais fácil, que algumas pessoas levantaram a mão aqui. Ser convidada para falar num podcast com a autoridade que você tem do seu produto ou serviço. Eu tenho algumas aqui que, inclusive, já estiveram no meu, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E como que a gente faz isso? Tenha uma Michele como assessora, a Renata, enfim, o que eu quero dizer? Muitos contatos chegam para mim através de assessoria. E não é todo mundo que eu vou entrevistar, mas se eu entro na rede social, a primeira coisa que eu falo é, me manda a rede. Entro na rede social daquela pessoa. Aquela pessoa está falando algo diferente do que todo mundo fala. Está falando algo com autenticidade. Está trazendo um conteúdo real, que se conecta. Vou pensar, vou colocar ela aqui. Aí eu volto depois e falo assim, lembra daquele contato? Eu quero fazer um conteúdo sobre isso, me conecta. Então, essa é uma das formas que vocês podem usar o podcast para divulgar o trabalho de vocês. Ser convidada para um programa. O mais simples. O segundo formato é patrocinar um podcast. Não vou falar contra programas de TV, mas assim, aqui a gente sabe que estamos falando com micro e pequenas empreendedoras. Você patrocinar um programa de TV tem um volume financeiro imenso. Patrocinar podcast, não. E o que é o mais interessante? Você conversa com uma pessoa com uma audiência extremamente leal, qualificada, eles têm como, hoje, empresas como uma Megafone, o próprio podcast, Spotify for Podcasters, eles fazem extremamente apurado com quem vocês vão conversar naquele podcast. E os melhores podcasts, que são sérios, importantes e tal, vão te entregar essas informações antes de você entrar. Então, tem um volume financeiro que eu tenho certeza que muitas de vocês podem, de uma certa forma, aportar. E o mais bacana é que tem algumas formas de fazer isso, tá? E antes de entrar nas formas de fazer, eu vou trazer a terceira opção, que é fazer um podcast. Tem marcas hoje fazendo o próprio podcast. Por quê? Porque eu posso fazer uma minissérie. É muito simples. A barreira de entrada de um podcast é baixa. Você precisa ter um microfone, um acústico bom, e você consegue subir isso hoje. Eu tenho minhas ressalvas em relação a isso, porque aí sobe um monte e sem meio que saber o que está fazendo, mas, enfim, tem essa facilidade. Aí, aqui entrando dentro das entregas que uma marca pode... Como que ela pode se comunicar dentro de um podcast? Na abertura e encerramento. E a abertura e encerramento pode ser dentro do episódio. Eu, Naná, falo, olá, mulheres positivas, sejam muito bem-vindas. Eu sou a Naná Feller, mãe do Nick Van. Aliás, quem está oferecendo o nosso programa hoje é a Zissu, marca de colchões, que eu vou mostrar esse exemplo para vocês. Ou existem hoje empresas como a Megafone, que é uma empresa do Spotify, que ela tem diversas marcas, e ela vende isso para vários podcasts de uma vez, e você entra no circuito do podcast. Você não entra com um host te apresentando. Você pode patrocinar um quadro. Então, a gente tinha dentro do Mulheres Positivas o quadro Saúde, que foi patrocinado, por exemplo, pela Labi. Então, era um quadro que a gente falava sobre vacina, que foi muito bacana. O podcast tinha uma coisa, e aí tem até um podcast que eu trouxe com a Vera, da Brincando Juntos. Foi muito legal essa parceria que a gente fez, porque a Vera ela tem um trabalho incrível da Brincando Juntos, que é extremamente lúdico, que é você brincar com a sua criança. E eu queria falar sobre a ludicidade na infância. Qual é a importância disso? A gente pegou uma marca, Nose Wash, que era uma marca de limpeza nasal, que traz a ludicidade nos produtos dela. Eles fizeram um quadro depois do nosso programa. Então, tem várias formas de você trazer isso para dentro do podcast. Merchandising, então, aparece ali o seu produto. O Host Reader, esse é um que eu gosto muito. No caso da Zissu, que eu vou mostrar para vocês, eu vou até passar esse vídeo. Ixi, não entrou o vídeo.
Ah, tá bom. Eu vou deixar ele rodando, porque ele está sem som. Pode dar play. Esse foi um patrocínio, uma parceria que a gente fez com a Zishu Colchões, que entraram todos esses itens que eu citei para vocês. Eu, como host, falo do produto. Eu, na Feller, uso o Blue, que é o meu colchão premium, uma marca de colchões premium. Natália está aqui. E aí, esse programa foi pensado junto. Eu ia fazer um projeto sobre a importância da saúde do sono da mulher. E eu já ia fazer esse programa. Eu liguei, bati na porta dela, falei, olha, eu vou fazer esse programa com especialistas do sono. Vocês querem entrar? Eu amo o colchão de vocês. Então, aqui eu estou falando, apresentando o programa, trazendo dados, roteiro e tal. Depois, entra um merchan dentro do próprio podcast, então apresenta ali o vídeo do produto em si. E, no final, a host reader fala, que sou eu, a host do programa, eu falo, eu uso o produto Blue. Então, nesse é muito interessante, porque a gente conseguiu entregar de uma forma 360, né? E foi um resultado muito bacana. Eu vou voltar aqui, porque eu quero passar um dado para vocês, alguns dados. Eu falei para vocês que as pessoas se sentem íntimas dos apresentadores de podcast. Eu, diariamente, desde que lançou um programa diário da Globo de podcast, que é O Assunto, eu escutava antes a Renata Lopretti, hoje a Natuza Neri. Quando eu a conheci, porque ela é amiga de uma amiga minha, eu me senti, eu até tive que me segurar, porque eu queria abraçá-la, conversar com ela. E hoje eu sinto isso com as pessoas. Um dia eu entrei no Shopping Morumbi, no elevador, e aí era a época que eu só fazia áudio. Hoje tem vídeo. Eu entrei no elevador, aí eu virei para a moça e falei, olá, boa tarde. Você poderia apertar o térreo? Naná! Por causa da voz. Quando eu falei, ela se conectou, e a gente subiu e desceu aquele elevador 1000 vezes, batendo papo. Ela queria me contar tudo. Pô, eu sei do Nico, da Anne, e eu tenho tal filho. Enfim, tem essa intimidade. Quando a gente tem uma intimidade com a host, o que a host fala tem uma importância, tem uma relevância. Os ouvintes de podcast, não é para puxar saco de quem escuta, mas a gente é mais atualizado, não tem jeito. Eu escuto 3 podcasts enquanto eu estou fazendo as coisas. Eu sei da guerra de tal lugar, eu sei da economia. Tem hoje podcasts diários. Então, é um público muito sofisticado. Além disso, nós somos mais receptivos, em 86%, para anúncios. Eu estava vindo para cá, escutando o novo podcast da Casa do Saber, da Vera Iaconelli, entrevistando a Fernanda Lima. No meio do podcast, começou uma propaganda, um anúncio sobre um curso da Casa do Saber. Eu não passei para frente. Eu nunca passei para frente uma publicidade dentro de um podcast. Quem está fazendo hoje comunicação para podcast já entendeu. Eles falam dessa intimidade. Olá, você é ouvinte da Naná, Mulheres Positivas. Sei que você está aqui nessa correria tal. Eu queria te mostrar tal coisa. E, de repente, você não entende se está dentro do episódio ou não. Fica muito natural. Então, se vocês querem investir o dinheiro de vocês em um lugar que não vão pular, podcast é um lugar muito atraente para se fazer isso. E, por fim, quem fala aqui em maratonar série? Quem maratona série de TV? Bom, quando vocês entrarem no podcast, é um universo sem fim de maratonas. Eu vou trazer aqui 2 séries importantíssimas que foram lançadas há alguns anos de podcast, que uma delas foi a mais escutada do Brasil na época. A Folha produziu, junto com o Chico Felitti, que é um dos maiores apresentadores de podcast, A Mulher da Casa Abandonada. Quem aqui escutou? Era uma coisa, o Chico, ele ia lançar semanalmente esse podcast. Ele lançou tudo de uma vez, porque assim, era uma loucura, baixou todo mundo lá em Higienópolis. Então, é algo que não dava para parar de escutar. E isso tem vários. Esses perfis de podcasts, diferente do nosso, que é um perfil entrevista, é um podcast narrativo. E como que eu entro num podcast narrativo? Porque hoje tem podcasts narrativos sobre mulheres, então tem também Praia dos Ossos, que vai virar a série na HBO, da Rádio Novelo, que é um podcast incrível. Então, maravilhoso, não dá para parar, né, de escutar. A Praia dos Ossos. A Rádio Novelo, inclusive, é uma das maiores produtoras de podcasts do país, e eles fazem com primor, eles sabem exatamente o que é fazer podcast bom. A experiência do áudio.
a edição, a trilha sonora, a estética desse branding desse podcast, que isso é o que me fascina, assim. A Fabi fala, eu não falo com ninguém ao telefone, eu falo com você. Não é verdade? Porque eu gosto do áudio, dessa experiência da conversa, da escuta. Para mim é algo fascinante. Bom, trazendo alguns outros cases para vocês entenderem, tem como fazer minissérie, né? Aqui a gente fez uma minissérie com o Fleury, sobre fertilidade, infertilidade. Então, a gente desenhou isso a 4 mãos, com médicos do Fleury, sempre trazendo uma seriedade. Então, eu não deixo que a marca e a Natália tá de prova interfira no meu roteiro, nunca mandei roteiro para a marca, mas é uma confiança, né, dos dois lados de que vai sair algo muito bacana e, ao mesmo tempo, vai entregar o conteúdo. A gente fez também uma série com uma escola Montessori, uma minissérie de 6 episódios falando sobre o desenvolvimento do cérebro da criança. Então, são várias formas da gente fazer esse produto ser muito atrativo. Aí, aqui, eu trago casos, porque a Fê Paronetto falou, não vai ficar fazendo só propaganda. Não, vou trazer de todo mundo. Então, como as marcas têm investido para criar os seus próprios podcasts também. A Musquinha, da Amanda Chatá, tem um programa incrível no YouTube, que é um videocast, de Mães à Obra, onde ela invade a casa das celebridades, reforma ali o quarto, e aí isso vira um conteúdo que ela pode explorar muito nas redes sociais, nos recortes dela. A Laura Vicente foi convidada pela BIC, Canetas BIC, que eles criaram esse podcast Pode Brilhar, de conversas sobre autocuidado e empoderamento. E esse que a gente fez, da Nose Wash, no especial do Dia das Crianças, com a Vera, que tinha o quadro Saúde à Lavagem Nasal. Então, tem várias formas da gente fazer isso. E aqui, eu estou aqui com 4 minutinhos, mas eu queria falar um pouco sobre produção e estética de podcast. Ah, mas você está falando de podcast, tem estética? Tem. Por quê? Porque quando a gente lança um podcast, a gente vai para uma prateleira. Eu trouxe aqui a plataforma do... aliás, já indico esses 2 aqui. Estranho Familiar, já podem anotar, coisa mais linda. Sem Vergonha, para quem está entrando na menopausa, maravilhoso, da Fernanda Lima. Mas o que eu trago aqui? Uma das plataformas de áudio é o Spotify. Mas a gente distribui para todas as plataformas de áudio. Deezer, Apple Podcasts. Mas falando aqui de Spotify, quando eu não tenho uma cara linda como a da Fernanda Lima ou como a da Fabi, eu tenho que ter uma estética atraente, visual, para o meu podcast ser chamativo. E, além disso, tem uns nomes incríveis, né? Então, o É Nóia Minha, da Cafrender, quem é podcaster a conhece, então, é um nome maravilhoso que pegou. Esse Fiz o que Pude, da Elora, ela liga o computador ali, ela comprou um microfone na cama dela e ela fala sobre a vida dela. Assim, é um dos podcasts mais escutados. E esse novo, isso que eu acho legal aqui, o primeiro que vocês podem ver ali, em primeiro lugar, é o novo do Chico Felice, o Desconhecido. A estética, esse podcast, ele fala sobre aquele personagem da Augusto, o Fofão. Quem aqui lembra desse personagem que todo mundo conhecia, mas ninguém sabia quem era? Então, ele conta o relato da história desse personagem. Então, é um podcast narrativo. E aí, aqui na estética, ele coloca uma ilustração que eu nem sabia que era do Chico, porque eu soubesse, eu ia escutar, mas só dessa estética eu fui ver o que estava acontecendo ali. Então, nome, visual são muito importantes para isso, mas a experiência sonora, para mim, que é o que tem perdido muito em podcasts, como esse negócio de mesa cast, que a pessoa abre a câmera e começa a fazer, a gente perde esse negócio de gostoso de escutar. Eu cheguei aqui, eu estava ouvindo a Vera Iaconelli entrevistar a Fernanda Lima nesse episódio. Era um episódio com trilha sonora, era um episódio com uma conversa boa, que você percebe que estava muito bem preparado. Aí eu comecei a chorar, eu falei, gente, eu vou borrar minha maquiagem que eu paguei para estar aqui para elas, mas é isso que faz assim, uma boa experiência de áudio, de escuta, né? Então, eu acho que é um formato que, lá fora,
faz o maior sucesso, e aqui a gente está começando a fazer bem. Assim. Tem algumas produtoras fazendo bem. O meu próximo projeto, que é coproduzido Mulheres Positivas e Record News, é um projeto onde eu resgato muito a essência do áudio. O Tempo Voa, ainda não lançou, mas se vocês quiserem me seguir, pode aproveitar já, Naná Feller, Naná _ Feller, e lá eu vou divulgar. Péssima, não sou boa de Insta, eu sou boa de podcast, não tem jeito. E eu falo, né, a minha vida é um podcast, eu abro, eu gosto de conversar. Mas, enfim, eu quero trazer muito dessa experiência de volta do áudio. E eu acho que a gente, como marca, consegue se conectar muito bem. Tem gente fazendo, como marca, produtos específicos, merchandising, comunicação específica para podcast, que você nem percebe que saiu da narrativa. De repente, está ali. Então, é a hora de vocês procurarem podcasters, porque daqui a pouco a gente vai explodir, né, pá? Ninguém vai conseguir chegar. Mas, enfim, é a hora de vocês investirem. Né? Eu tenho aqui a Bel Nóbrega, do Mãe Tá Off, a Paola, do Mãe Tá Off, a Bel, do O Mãe Podcast. A gente tem vários, hoje, podcasts sobre maternidade. Né? Então, é um caminho que vocês podem escolher para se conectar com quem está ouvindo vocês. A gente leva pessoas muito relevantes lá para falar. De uma certa forma, essa marca está conectada com essas pessoas. Por fim, falando um pouquinho dessa estética... Gente, vai dar tempo. Falando um pouquinho dessa estética, eu contratei uma agência de branding. Daí falaram, mas por que uma agência de branding para fazer o seu novo podcast? E eu pedi para eles trazerem a Jungla. Eu pedi para eles trazerem aqui qual é o passo a passo para uma estratégia de um bom branding. Né? E algumas coisas eu queria trazer, porque pode funcionar para podcast, mas vai funcionar para vocês, eu tenho certeza. Marcas com boa sintonia entre propósito e proposta de valor vão além de oferecer produto e serviço. Eu vou contar a minha experiência e vocês vão se conectar com vocês, eu tenho certeza, porque eu entrevisto empreendedoras do mercado materno-infantil há muito tempo. Vocês estão curando uma dor que vocês perceberam na família de vocês, na relação de vocês, nas vivências de... Não é, Vera? Você curou isso. A Amanda, a filha caiu do berço, ela criou uma cama. Tipo, isso é muito maravilhoso. Então, o que eu acho? Eu queria ir atrás de boas informações, de uma pessoa que fizesse uma curadoria que eu confiasse, muito detalhista, que entrevistasse pessoas incríveis, e aí eu fui lá e eu fiz, né? Porque eu sei que eu sou nerd, eu gosto mesmo de ir atrás, estudar. Então, é um propósito para curar uma dor minha, de informações que eu comecei a fazer o podcast quando eu estava grávida do Nico. Eu queria me conectar, eu estava ouvindo aquelas experiências. Então, para vocês é isso, o propósito está muito relacionado à marca de vocês. Outra coisa importantíssima, a autenticidade. Como eu comecei a minha carreira de podcast escutando muito heavy news, escutando o assunto da Globo, tal, do Café da Manhã da Folha, eu achava de uma sofisticação aquelas mulheres falando baixo, sem dar sérias, tal. Falei, vou imprimir isso no meu. Não dá certo. Eu tenho gargalhada alta, vem da barriga, eu sou carismática, eu choro no podcast. Imagina a Renata no prédio chorando. Não vai chorar em podcast algum, entendeu? Então, isso é entender quem você é, aceitar e imprimir isso. Vai ter um público que vai se conectar com você. Vai ter um público que vai se conectar com outras pessoas. O Riezer falou isso, né? 5 não vão escutar, 5 vão. Vamos focar nos 5 que vão escutar. Por fim, eu nunca trabalhei num mercado, e eu já trabalhei em alguns mercados, inclusive para a área da saúde, eu tive um espaço de coworking, eu nunca trabalhei num mercado tão fiel como esse das mães. Se elas gostam, elas põem... Se elas não gostam, também dá medo, né? Fica escondida. Podcast que eu gravei que não foi tão bom, eu fico lá no meu canto por um tempo, deixo passar, tal. Mas se elas gostam, elas são as principais divulgadoras desse produto.
Então, essa conexão, essas clientes fiéis, é realmente o que faz a diferença. Elas vão... algumas amigas... Tem grupo de mães hoje, que é muito maior até do que essas redes. Essas coisas de grupo de mães são gigantes. E umas amigas me mandam prints. A Van, minha amiga, está aqui. Olha, divulgaram o seu episódio lá, que orgulho, tal. Então, elas vão divulgar. Escutem isso, vocês precisam escutar isso, né? Então, isso é muito bacana. E, bom, é isso, eu preciso concluir. Acabou. Espero que vocês tenham gostado. Nos escutem, nos assistam. E é um prazer, Fê. Obrigada pelo convite. O último anúncio, semana que vem a gente começa as gravações com as mini sessions que foram aqui dos painéis que vocês viram. A Fê estará comigo lá e a gente vai entrevistar as pessoas que passaram pelo painel aqui. Então, vocês vão ter pocket sessions do que foi falado aqui. Eu prometo que eu vou arrasar nas perguntas para a gente extrair o melhor de cada um. Obrigada, gente. Boa noite.